Nesse vídeo, nós vamos tratar das situações em que um agente de IA deve delegar para um humano. Em aplicações para negócios, é quase impossível uma situação em que a IA seja capaz de resolver 100% dos casos. E mesmo que ela seja capaz de resolver 99% dos casos, a grande maioria dos casos, estes casos que ela não conseguir resolver, esses casos devem ser delegados para que um humano resolva. Imagina que você construa um agente que resolva 90% dos casos e 10% dos casos ele não seja capaz de resolver. Esses 10% podem representar 10% de clientes insatisfeitos, 10% de processos não executados ou executados incorretamente. Isso não é sustentável do ponto de vista de negócio. Por isso que é necessário sempre construir um agente com um humano na retaguarda na maior parte das aplicações de negócio. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar nas situações em que o agente de IA deve delegar para o humano, qual é o mecanismo que deve ser utilizado para fazer essa delegação, e, por fim, nós vamos trabalhar no exemplo prático de delegação, mostrando os conceitos que a gente aprendeu. Antes de a gente entrar no quando um agente de IA deve delegar para o humano, vamos recapitular os tipos de agente que a gente tem. Nós temos três tipos de agentes principais, né? Um tipo de agente, que é o mais comum que a gente conhece, que é o utilizado, por exemplo, quando você vai usar o ChatGPT, o cursor, que é o agente que tem um humano no loop. O que significa humano no loop, né? Quando humano no loop significa que a IA ela sempre está trabalhando para um humano que vê a resposta dela, interage, corrige. Enfim, é um processo em que o usuário principal da IA é o próprio humano que pode corrigir a IA. Então, esse tipo de situação é muito menos preocupante, porque se a IA fizer alguma besteira, o humano que está no loop fala: olha, não é bem assim, eu quis dizer outra coisa, etc. E tal. Quando você está usando o ChatGPT ou o cursor, é isso que acontece, tem um humano no loop. Essa é a situação menos, que você não precisa delegar, é uma situação menos arriscada do ponto de vista de gestão de IA. A outra situação é que o agente ele é 100% autônomo. Então, quando ele é 100% autônomo, ele simplesmente faz a tarefa, termina, executa e não tem um humano no loop. Tem situação que você não tem risco de colocar o agente 100% autônomo, não tem nenhum problema. Ou porque a tarefa é muito simples e mesmo que ele executar de forma incorreta, não vai ser dramático. Um exemplo, eu tenho um agente lá que eu programei no próprio chat GPT, que todo dia tem um determinado horário, ele vai lá e faz um compilado de todas as notícias de IA na internet e me manda um e-mail. Então, esse agente não tem grande risco, ele faz de forma 100% autônoma e não tem um humano no loop. Então, esse tipo de agente é tranquilo, ele pode fazer essa atividade 100% autônoma. Então, o primeiro agente ele é 0% autônomo, que tem um humano no loop, e o segundo ele é 100% autônomo. E tem o terceiro agente, que é o que nós vamos falar aqui hoje, o que eu diria que é grande esmagadora maioria dos casos de agentes aplicados para negócios, é o agente que tem um humano na retaguarda. O agente é AI first, né? É AI first, ou seja, tem a IA começa o processo, ela executa o que ela sabe fazer, mas se ela não conseguir fazer algo ou tiver instruída para não executar, vai ter um humano na retaguarda. Então, essa é a situação que nós vamos trabalhar. Não é de agentes 100% autônomos, nem com humano no loop. É a situação em que o agente trabalha sozinho e, se ele não conseguir ou for instruído para tal, ele vai passar para o humano na retaguarda. Beleza. Quais são as situações em que devemos ter um humano na retaguarda? Vamos lá. A primeira situação é o usuário solicitou. Na minha visão, quando você constrói um agente de atendimento ao usuário, você precisa ter um mecanismo de ele poder falar com o humano. Se o usuário solicitou o atendimento humano, você tem que ter um mecanismo de passar para um humano, tá? Então, essa é a melhor maneira de estressar, de evitar o estresse do usuário, quando a IA fica confusa, o usuário não sabe utilizar, enfim. Você deve ter um mecanismo de passar para o humano se o usuário solicitou. A segunda situação é se tiver fora do escopo. Então, quando você está instruindo uma IA, um agente de IA, você vai falar: olha, você
é responsável por efetuar pedidos para a Pizzaria Itália. Então, a sua função é efetuar pedidos. Qualquer atividade fora da atividade de efetuar pedidos, você deve passar para o suporte. Por quê? Porque o seu prompt, as suas instruções, só instruem sobre pedidos. Você não deve deixar o seu agente atender fora do seu escopo. No mundo de negócio não pode. Ele só tem que ficar dentro da trilha que você deu. Então, se é um agente de efetuar pedido, ele só pode efetuar pedido. Fora do escopo, ele tem que passar para o, o suporte humano, né? Para o humano na retaguarda. E a terceira situação é a situação de risco. Então, se você tem uma situação de risco específica do negócio, e a mais comum delas é quando o cliente ou o usuário está estressado. Então, se ele estiver estressado, por exemplo, ele começa a mostrar sinais de irritação na conversa, você fala para a gente, olha, se estiver estressado, mostrar sinais de irritação, passa para o suporte humano, passa para o humano na retaguarda. Então, nessas três situações, então, vamos lá, o usuário solicitou, fora do escopo ou situação de risco. Nessas três situações, tem que delegar para um humano. Na outra situação que a gente tem é o no como. Primeiro, qual que é o mecanismo? Bom, o mecanismo de delegação é uma ferramenta. Você tem que criar uma ferramenta onde o agente chama essa ferramenta e essa ferramenta, uma vez chamada, ela diz: olha, agora essa conversa será atendida para o humano. Ela altera um estado que vai estar ou no banco de dados ou na memória da sua aplicação. Não interessa como você implementou isso, mas ele chama essa ferramenta fala: agora você saiu do status agente atendendo para humano atendendo. Tem que ter uma ferramenta para ir a chamar e mudar quem é o dono da conversa, quem vai efetuar a conversa. Essa ferramenta, gente, assim, ela tem que ser muito simples. Ferramentas complicadas, manda para equipe A, para equipe B, delega para C, para D e tal. Eu tiraria o máximo disso da inteligência da IA, para ela não ter carga cognitiva muito grande para tomar essa decisão. Coloca uma ferramenta simples, delegar para o humano, ela chama, e uma vez que delega para o humano, essa atividade já fica na mão do humano. Então, esse é o mecanismo, uma ferramenta, uma tool na IA. Bom, o segundo ponto é, o que acontece depois que a IA chamou essa ferramenta? É simples, não tem o que fazer. Aciona o responsável no sistema, né, eu vou supor aqui que é o CRM. Então, o humano no CRM vai ser acionado. O ideal é que a IA nem precisa dizer quem vai ser acionado. Ela chama o humano e a regra do CRM diz, olha, o fulano XPTO ou a equipe XPTO é responsável pelo atendimento. Eu não colocaria essa inteligência na IA, eu deixaria ela no CRM. A IA só diz, olha, ela só aciona o humano e quem vai atender de fato é por regra definida no CRM e lá no CRM, então, o humano continua o atendimento na conversa, tá bom? Então, isso é o destino que acontece depois. E por fim, quando você vai para o modelo de atendimento humano, você pode ter um outro agente chamado copiloto, que é um agente que apoia o humano, mas ele apoia o humano, mas não o usuário final, apoia o humano do suporte, mas não o usuário final. Então, você tem um humano no loop aqui. Essa é uma forma de você calibrar uma IA para atender o suporte, mas não atende ao usuário final. Isso daqui é muito útil, pode ajudar muito a aumentar a produtividade do suporte, mas logicamente você tem que ter bastante instrução para essa atividade de suporte. Então, se o seu agente já da ponta, que é o piloto, que atende o usuário final, já tem um monte de instrução, provavelmente você não vai conseguir ter um copiloto, porque você já pôs toda a instrução na mão do piloto. Mas às vezes você pode até inverter a ordem, você deixa o piloto com pouca capacidade, né, de atendimento, mas o copiloto ainda em treino, ainda sendo sendo instruído, ele fica com uma instrução para atender o suporte. Quando ficar muito bom no suporte, aí você passa as instruções para o piloto que atende o usuário final, tá? Então, a gente viu aqui como a gente deve implementar. Agora, vamos ao nosso exemplo, né? Nós vamos construir um exemplo aqui que basicamente você tem que colocar suas instruções de delegação no prompt, você tem que colocar uma ferramenta
e você tem que testar isso se isso daí funciona. Como você pode ver aqui, eu adicionei no prompt da pizzaria. Para quem não viu o vídeo, tem alguns vídeos aqui sobre a prompt de pizzaria. Eu adicionei um item aqui no prompt de pizzaria chamado transferência para o suporte, que dá a seguinte instrução: em caso de solicitação do usuário de atendimento humano, suporte, quando, quando o assunto não tiver relacionado a efetuar pedido, ou quando o cliente. Como você pode ver aqui, eu adicionei este item no prompt da pizzaria, para quem não viu o vídeo, tem alguns vídeos sobre prompts para pizzaria. E nesse prompt, eu coloquei um item chamado transferência para suporte. Em caso de solicitação do usuário de atendimento humano, suporte, quando o assunto não estiver relacionado a efetuar pedido ou quando o cliente mostrar sinais de irritação ou estresse. Utilize imediatamente a ferramenta disponível para transferir para a equipe de suporte. Aguarde a transferência, envie a mensagem template, você foi transferido para a equipe de suporte e será atendido em breve. Por favor, aguarde. Não tente resolver questões que não sejam relacionadas a pedidos. Então, essa é a instrução que eu coloquei no prompt, tá? Então, isso daqui é a parte do prompt. Agora, vamos à parte do setup. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trazer o nosso prompt, né? Então, deixa eu colocar aqui, eu vou copiar aqui o nosso prompt, vou copiar o prompt, vou vir aqui no agente, vou colocar o prompt que tem as instruções específicas. Então, já coloquei aqui o prompt ajustado. A outra coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui na plataforma. Essa daqui é a plataforma, pessoal, que muita gente pergunta, é a plataforma que eu estou construindo, uma plataforma que eu estou construindo para construir agentes. Ela ainda não está em produção, tá? Todos os vídeos que eu faço são construídos nessa plataforma, mas os conceitos aqui valem para qualquer plataforma. Agora eu quero o seguinte, eu quero habilitar a ferramenta, porque eu instruí lá que ele tem que usar a ferramenta. Então eu vou ter uma ferramenta aqui, que eu vou habilitar para ele. Essa ferramenta ele vai poder, então, delegar para o time de suporte. Então, coloquei o prompt, coloquei a ferramenta. Bom, com isso, agora eu já posso testar o meu agente. Então, deixa eu entrar aqui no WhatsApp para a gente testar o nosso agente. Deixa eu ficar aqui na plataforma, deixa eu ficar na visão suporte e vamos conversar com o nosso agente. Na situação 1, a gente vai testar a situação mais básica, quando o usuário solicitou. Isso daqui é o prompt da pizzaria, né? Eu vou mandar aqui olá. E aí ele vai responder aqui, o meu agente da pizzaria, né? Porque ele vai pensar que é sobre um pedido, né? Então, Então ele já pergunta se gostaria de fazer um pedido, nosso agente da pizzaria, mas aí eu vou falar assim, ó, gostaria de falar com um humano. Ou seja, é uma situação bem explícita, é a situação mais básica em que eu peço para o agente, quero falar com o humano, e ele simplesmente vai obedecer. Tá? Então, quando eu mando isso para ele, ele já faz, você foi transferido para a equipe de suporte, será atendido em breve. Se eu vir aqui, então, na visão suporte aqui da plataforma, que é um CRM, né? Eu já vejo aqui, então, que já está na visão time, na visão time, que é a visão suporte. Então, já foi transferido, está pronto para ser atendido. Então, se eu vir aqui e assumir a conversa, né? Se eu chamar a conversa para mim, eu posso atender, então, olá, como posso ajudar? Então, aqui vou atender como humano, né? Então, vou atender como humano. E aí, agora, não é mais a IA respondendo, é eu como humano respondendo para o usuário, tá bom? Então, observe o fluxo. Você cria a instrução no prompt, então precisa ter uma instrução no prompt, você precisa ter uma ferramenta para a IA fazer a delegação. Depois que a ferramenta foi chamada pela IA, ela aciona uma ferramenta de CRM, e nesta ferramenta CRM, como você viu aqui na plataforma, o humano assume a conversa e continua a conversa com a inteligência artificial. Então, esse é o mecanismo. E a gente viu uma situação aqui típica, que é a situação em que o usuário solicitou. Eu vou fechar a conversa para a gente simular uma outra conversa totalmente diferente.
Nós vamos ver uma outra situação aqui, em que ele quer falar de um assunto que não tem nada a ver com o pedido. Ele não vai pedir explicitamente suporte, mas ele quer falar de um outro assunto que não é efetuar o pedido. Então, se ele falar aqui, ó, bom dia, aí ele vai começar a conversa. Bom dia, como posso ajudar você? Tal, a IA começa, né? Porque a conversa foi. Agora tá na mão da IA, né? Porque a anterior foi fechada. Eu vou falar assim, ó. Ah, gostaria de fazer uma reclamação. Quando eu coloco gostaria de fazer uma reclamação, não é sobre o assunto de efetuar pedido. Você vê que já delegou aqui, já está na mão do humano agora. Então, o status aqui está na mão do humano. Então, eu posso chamar bom dia. Como posso te ajudar? Então, aqui como suporte, já posso mandar para o cliente aqui ou para a pessoa que está falando aqui, tá bom? Então, beleza, a situação já foi resolvida. Agora, vamos para a terceira situação, que é uma situação de estresse durante o processo de pedido, né? Então, por exemplo, eu venho aqui e fechei a conversa, agora eu vou começar outra conversa. Eu vou falar, bom dia. E aí ele vai começar todo o processo de novo. 2 pizzas de mussarela e uma coca. E aí eu mandei aqui para ele, como se eu estivesse fazendo o pedido com o cliente. Só que agora é o seguinte, eu vou mostrar estresse e irritação com o processo. Nossa, que confusão. Este atendimento está muito demorado. Então, eu vou mostrar a irritação aqui como cliente. Então, ele vai ver que eu estou confuso, ele vai seguir as instruções e também vai fazer a delegação para o humano. E aqui já está na mão do humano de novo. Eu posso, então, solicitar o atendimento aqui como atendente e posso continuar. Ah, desculpe a demora. Vou continuar o seu pedido. E aí, com o humano, eu posso continuar aqui, eu vou mandar a mensagem que vai chegar para o humano. Ok? Então, aqui ficou claro. Nas 3 situações, ele delegou certinho, porque ele tinha o prompt, a instrução, ele tinha a ferramenta, essa ferramenta chamava a ferramenta de CRM, o humano podia atender no CRM. Nas 3 situações básicas, ou quando o cliente pede explicitamente, ou quando o assunto está fora das instruções, ou quando o cliente mostrou algum tipo de irritação. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.